veio aqui, aí ele fez algumas críticas, inclusive falou que o Cristiano, na época da candidatura, já que o Cristiano era o candidato do MDB à Prefeitura de Tubarão, não comparecia às reuniões marcadas pelos vereadores, não fazia reuniões, não conseguiu agregar as lideranças do partido, colocações feitas pelo Mário César ontem. E aí, doutor Cristiano, claro, né, tem direito à resposta, conversou conosco ontem, e aí hoje ele está conosco, ele está lá em Itajaí, está trabalhando, mas mesmo assim a gente já, né, deu o dia seguinte de resposta, que é o correto dentro do jornalismo. E o doutor Cristiano está conosco para falar um pouquinho sobre isso. Oi, doutor Cristiano, bom dia. Bom dia, Vera, bom dia aos ouvintes da Band, e agradeço muito pelo espaço para que eu possa falar um pouquinho sobre a entrevista de ontem. Muito bem. O que o senhor achou nas colocações, por exemplo, né? O César disse que você não ia nas reuniões, não comparecia, sumia muitas vezes, não dizia aonde estava, não conseguiu agregar, fez o acordo com o PSC, sem que depois eles aprovaram, mas que a intenção do partido era sair com chapa pura. Como é que o senhor viu essas colocações? Eu vi com muita tristeza, lamento muito que o MDB de Tubarão esteja sendo representado por uma figura desse naipe, né, que foi para a rádio falar em verdade, falar do que não sabia, falar do que não participou, e realmente ele não participou, né? Foi uma pessoa que ficou totalmente à margem da minha campanha, porque na minha campanha participaram pessoas da minha confiança, pessoas em quem eu acreditava, pessoas que me ajudavam, e não pessoas desse tipo que só atrapalhavam. Eu estava ouvindo há pouco a entrevista do ex-governador Eduardo Pinho Moreira. Ele pontuou muito bem que o MDB de Tubarão precisa ser renovado, e eu tentei renovar o MDB de Tubarão. Eu respeito profundamente a história do MDB de Tubarão, respeito a sigla partidária, respeito quem me convidou para ir para o MDB de Tubarão. Foram duas pessoas, foi o Marçal e o Samuel, foi ex-presidente. Respeito as lideranças, sim, do MDB, fiz muitas amizades desde minha chegada a Tubarão, fiz muito mais amizades do que inimizades na cidade, e dentro do partido não foi diferente. Tanto é que haverá, nos próximos dias, tenho certeza disso, uma desfiliação em massa de muitas pessoas que acreditaram no projeto do doutor Cristiano, que viram que o sistema é muito difícil de ser mudado. Vi a entrevista, assisti a entrevista ontem, e fiquei realmente muito decepcionado, muito triste, lamentável as palavras. Houve um ataque muito frontal, né, à minha honra, à minha história. O que eu peço, Vera, é que me respeitem como pai, me respeitem como médico, como profissional, e que me esqueçam, né? Essas pessoas, elas deveriam me esquecer. Eu não fiz nada de mal para elas, como esse senhor aí que foi dar entrevista. Inclusive, esse senhor era, meu paciente, para você ver que a política acaba pegando as pessoas. E que me deixem viver, me deixem seguir em frente na minha profissão, me deixem tocar minha vida pessoal. As minhas questões pessoais, inclusive ele tocou em algumas questões pessoais envolvendo a minha vida pessoal. As minhas questões pessoais eu resolvo e não devo satisfação a ninguém. Mas o que mais me deixou triste e impactado foi a insinuação de que os recursos vindos do fundo partidário não teriam sido usados de forma correta. Eu te digo, Vera, que a prestação de contas à Justiça Eleitoral está sendo realizada hoje, dentro do prazo. Não houve nenhuma irregularidade. Fiz uma campanha muito difícil, muito pobre, muito poucos recursos financeiros. E esse fundo partidário veio para o MDB de Tubarão graças a um trabalho que fizemos junto ao Executivo Estadual,
e graças ao deputado Celso Maldaner e ao deputado Carlos Chiodini. Não foi nenhuma liderança de Tubarão que foi atrás do fundo partidário, e muito menos esse senhor aí, que lamentavelmente hoje está representando uma sigla tão importante. Uma pessoa, sinceramente, tem um caráter duvidoso, que falou inverdade, e que não se surpreenda se esse tipo de pessoa não colocar o MDB dentro do governo municipal através de cargos, através de outras benesses. Então, eu tentei fazer minha parte, Vera. Em relação a outras acusações que esse senhor fez ontem, eu as repudio, não concordo. Eles sabem muito bem que eu nunca tolerei mau caráter, nunca tolerei que me colocassem um cabresto. Partido nenhum tem direito de mandar em candidato. E aqui deixa uma reflexão: quem governa Tubarão é o Partido Progressista ou é o prefeito? É o prefeito. Quem governa Santa Catarina é o governador, não é o PSL. E quem governa o Brasil é o Jair Bolsonaro, não é o partido dele. Inclusive, ele está sem partido. Então, os partidos são filtros da democracia. Os partidos são necessários para que as pessoas possam concorrer a um cargo eletivo, mas o partido não pode querer comandar a campanha eleitoral do candidato, nem comandar o uso dos recursos do fundo eleitoral, que são recursos públicos, têm que ser utilizados com decência. E um partido não pode querer colocar cabresto em uma pessoa, muito menos em mim, que não dependo de política, nunca dependi, que tenho a minha história profissional e me orgulho muito dela, e exijo respeito. É só isso que eu peço. Ele falou ontem, inclusive, que são cerca de 300 mil reais que vieram do fundo partidário. O senhor está dizendo que a prestação de contas está sendo feita hoje, né? Quem é que está fazendo? Isso. Quem é que está fazendo? Porque normalmente quem faz essa prestação de contas é o tesoureiro também do partido. O senhor está em contato com o pessoal do MDB já fazendo isso aí, porque o senhor era presidente, ou o senhor está fazendo por fora? Como é que está? Como é que é essa questão da prestação de contas? Na verdade, Vera, a questão das contas de campanha, de campanha, eu tinha uma equipe da minha confiança, né? O tesoureiro do partido é o Alexandre Zappellini, que é da minha confiança, ele está por dentro. É o tesoureiro do MDB. É o tesoureiro do MDB, meu amigo, meu apoiador, meu defensor, meu grande amigo. Ele sabe, né? De tudo que está acontecendo. Nós tínhamos um tesoureiro de campanha também, né? E a prestação de contas está sendo muito clara, ela é pública, vai poder ser acessada a partir de amanhã, e não tem mistério, Vera. Nós utilizamos os recursos do fundo partidário, sim, pagamos os santinhos, pagamos a graça para os candidatos a vereador. Essa história de que prometi dinheiro para A, B ou C, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Ele disse que o senhor prometeu ajuda aos candidatos à Câmara de Vereadores, e na verdade o senhor não ajudou. Vera, o recurso que vem foi um recurso escasso. Eu não sou um homem rico, e eu nós utilizamos esses recursos para pagar o marketing, para pagar efetivamente os santinhos, o material de campanha, e está tudo muito bem declarado, tudo muito bem especificado. Eu jamais colocaria a minha vida, a minha história em dúvida por conta de uma campanha eleitoral. E uma campanha eleitoral, sinceramente, 300 mil reais para uma campanha eleitoral muito, muito pobre. Talvez tenha sido a campanha mais pobre de todos. Pode falar, Zé. Ele falou alguma coisa com relação a... Até ele questionou, ele disse que no início o MDB queria sair com chapa pura, né? Inclusive que até o senhor também abraçou essa questão tal. Depois o senhor conversou com o pessoal do PSC, mas conversou sem ter a participação do pessoal do MDB. E esse acordo com o PSC foi feito com o senhor. Nesse acordo com o PSC teve alguma coisa de, por exemplo, fundo eleitoral do PSC, ou teve dinheiro, teve algum acordo? Como é que foi feita essa questão? Não. Na verdade, Vera, a gente sabe que para ganhar uma eleição, para participar de uma eleição, a majoritária, a gente precisa de candidatos a vereador,
né? Uhum. E nós sabíamos que sair de chapa pura seria um suicídio, porque nós teríamos apenas 23 candidatos. Uhum. Nós precisávamos buscar uma coligação. Só que quem definia a questão das coligações realmente era eu, porque eu queria conversar, olhando olho no olho, de alguém que quisesse ser o meu vice por idealismo, não por bandalheira, não para fazer conchavo político. E assim conversei com o Marcos Brunato, uma pessoa correta, né, decente, conversei com o Diego Goulart. Tanto é que nós temos até hoje um grupo de WhatsApp, eu, o Marcos Brunato, o Diego Goulart e o Jó. Nós fizemos uma amizade verdadeira. E nós conversamos e optamos naquele momento, tendo em vista que o Diego e o Marcos também não queriam deixar de abrir mão, né, da cabeça de chapa, queriam disputar a eleição, etc., estavam empolgados. E eu conversei com o Jó me pareceu, e é uma pessoa honesta, correta, um rapaz humilde, professor, e nós acabamos sentando e dizendo, olha, nós vamos fechar esse acordo, essa chapa. Não teve acordo de dinheiro, não teve acordo de nada, até porque eu e o Jó somos pessoas que não somos pessoas ricas, não temos dinheiro para estar investindo em campanhas eleitorais. Então, foi uma situação muito por idealismo. Nossos 10.898 votos não foram comprados, não foram trocados por nada. Foram votos de pessoas que acreditaram em uma mudança real, em uma mudança efetiva. Então, isso que o secretário falou ontem aí, ele está falando mais uma vez uma inverdade, porque ele não participou de nada disso. O Ed veio para o MDB por causa minha. O seu Joel voltou para o MDB por causa minha. O Dalto e o Tancredo vieram para o MDB por causa minha. Eu tentei reestruturar, renovar o partido, trazer pessoas de bem, trazer pessoas jovens para dentro da sigla. Chamei o Jair Tartari, que estava afastado dos quadros do partido, ele voltou para coordenar minha campanha. Então eu agreguei, eu tentei fazer o máximo possível pela sigla, mas existem pessoas como essa, por exemplo, que foi ontem aí, que não querem o bem do partido, querem o seu próprio bem. Esse indivíduo aí foi um indivíduo que sempre ocupou cargos de confiança no governo do Estado, sempre teve os seus interesses atendidos. E eu queria pontuar também, Vera, que quando eu entrei no MDB e fui convidado pelo Marçal, né, pelo Samuel, lá na casa do Samuel, Samuel Silva, eu aceitei o convite com muita tranquilidade. Depois fizemos mudanças. Você sabe que teve algumas saídas do MDB de algumas pessoas que estavam envolvidas em escândalos aí de venda de diploma, e outros que não se enquadraram às novas diretrizes do partido, que eram diretrizes de dignidade, né? Diretrizes de pauta anticorrupção, e o partido não podia ter dono. Então eu abri o partido para muita gente, para a juventude, abri o partido para as mulheres. Só que as pessoas, elas acabam querendo se manter no seu pequeno nicho de poder, como é esse senhor aí, e lamentavelmente acabam atacando. Eu te digo o seguinte, eu sempre ouvi falar que o MDB tinha 14 mil votos em Tubarão. O MDB não tem 14 mil votos, e a prova disso... O César falou ontem aqui, que ele disse que o MDB tem 14 mil votos. Vera, a prova disso, que o MDB não tem mais 14 mil votos, e que esse indivíduo, junto com alguns indivíduos que estão aí há anos comandando o partido, a prova de que não tem esses 14 mil votos, é a votação para vereador, na proporcional agora, que fizeram 4 mil e poucos votos, né? Então, eu sinto muito pelo partido, pelos filiados. Ontem conversei com a professora Beth já apresentou a sua carta de desfiliação. Isso, junto com todas as candidatas a vereadora nessa eleição também vão apresentar as suas cartas de desfiliação. E com isso muita gente que está decepcionada com essa forma arcaica, essa forma antiquada
essa forma horrível de fazer política, que essas pessoas, e não a sigla, essas pessoas que estão lá há 20 e tantos anos, estão fazendo sempre do mesmo jeito. Então eu te digo que o partido já está há 24 anos fora da Prefeitura de Tubarão e ficará mais 24 se essas pessoas não saírem lá de dentro. Elas precisam sim fazer o seu exame de consciência e pendurar a chuteira. Sinceramente. Na nossa live aqui, doutor Cristiano, tem várias pessoas se manifestando, tal. Tem a Gladys Bressan, diz: bom dia, grande cardiologista, você tem o meu respeito, tenho orgulho de ser paciente. A Leia Felipe: grande ser humano, você seria um ótimo prefeito para os tubaronenses, pena que os tubaronenses não souberam ver isso. Tem críticas também, tem uma ouvinte que diz que no site do TSE consta doação do PSC. O PSC, ele tem um fundo, assim, eu nem sei quanto é o fundo partidário do PSC, sinceramente, não sei nesse detalhe, não lidei com essas questões financeiras, mas logicamente que algumas despesas de campanha, como por exemplo a gráfica, né, para imprimir os santinhos, como outras despesas, né, com propaganda, com marketing, com programas de televisão, né, com as despesas com as pessoas, né, que trabalhavam na campanha, com a alimentação, com as formiguinhas, etc. Algumas dessas despesas foram compartilhadas com o PSC. Então, realmente pode ter havido a doação do PSC, doação de campanha, mas tudo legalizado, tudo dentro da normalidade. E não me compete falar sobre o PSC, que o PSC é comandado pelo Dirley Correia Nunes, que é um homem honesto, um homem honrado, né, pelo Edson Firmino, e eles acompanharam todas essas questões. Então, querer me colocar uma pecha de corrupto, eu não vou permitir, sinto muito. Exijo respeito ao meu nome, respeito à minha história profissional e respeito à minha vida pessoal. Eu não achei o meu diploma num cacho de bananeira. Eu não achei o meu diploma no lixo. E eu não vou tolerar que essas pessoas venham me difamar publicamente. Então, Vera, vou tomar as medidas judiciais contra esse senhor e contra todos aqueles que atacarem a minha honra. Eu fiz esse desabafo e pedi esse direito de resposta, Vera, para falar para os meus amigos. Os meus amigos merecem essa satisfação. Eu agradeço aos meus amigos dentro do MDB e dentro da sociedade tubaronense. Eu também agradeço aos meus adversários políticos. Eu tenho adversários políticos, mas não tenho inimigos políticos. São adversários. Os meus inimigos são pessoas como essa, que foram ontem aí me difamar e falar do que não sabe, porque não participou. E não participou porque eu não deixei participar. Porque do meu lado só tinha gente decente, só tinha gente correta, só tinha gente honesta e gente que queria o meu bem. E não essa catrefa, né, que está entranhada dentro da executiva do MDB local. Eu lamento muito, eu vejo que há a possibilidade sim do partido se renovar, desde que essas pessoas acordem e deixem as pessoas mais jovens assumir o partido. Você pretende procurar a justiça alguma coisa com relação, deu para perceber ali alguma coisa com relação às colocações feitas por ele? Não tenha dúvida, né, Vera? Não tenha dúvida que ontem eu já encaminhei a entrevista para os meus advogados e eles em breve já vão entrar com uma ação tanto civil quanto criminal. Porque as acusações que me foram imputadas ontem por esse senhor, elas não vão ficar sem uma resposta. E a resposta será uma resposta jurídica, Vera. É uma pessoa absolutamente sem credibilidade. Eu não sei como que o partido está sendo representado por uma pessoa desse nível. Então, eu vou tomar as minhas medidas, estou aqui vindo publicamente prestar esclarecimentos. E em relação às reuniões, Vera, que muitas vezes não pude comparecer, eu só lembro às pessoas, e lembro a esse senhor também que deu entrevista, que eu sou médico, que eu trabalhava todos os dias até 9, 10 horas da noite.
que muitas vezes eu tive que escolher entre uma reunião política e o meu paciente. Eu escolhi o meu paciente. Não me arrependo. Muitas vezes eu tinha que passar visita no hospital tarde da noite. E eu preferi passar visita no hospital do que ficar indo em reuniões políticas. Sempre comuniquei, sempre avisei os momentos que eu não podia ir. Me preocupava muito com essas reuniões políticas em relação à pandemia. Sempre me preocupei muito e exigia as medidas de proteção. E só que eles estão acostumados com uma política antiga, é a política do churrasco, é a política de pagar cerveja, é a política de dar cesta básica, é a política de fazer aglomeração. E, infelizmente, nesse momento, era impossível fazer esse tipo de situação, até por uma questão ética, por uma questão médica, por uma questão de saúde pública. Não me arrependo de nada do que fiz, não me arrependo de ter deixado de lado esse tipo de gente, não me arrependo de ter comandado a minha campanha, eu comandei a minha campanha, eu decidi os rumos da minha campanha, e eu ouvi as pessoas que me queriam bem. Cometi deslizes, cometi erros, com certeza, hoje consigo observar e assumo a responsabilidade por ele. Okay. Mas fiquei muito feliz com a votação que tive, tenho certeza que as pessoas que votaram e acreditaram no meu nome votaram por mim e não em troca de nada. E vejo que existe uma possibilidade, sim, de renovação dentro do MDB, e eu rogo para que isso aconteça, porque é uma sigla muito grande, muito importante, e que pode, sim, se reerguer. Você vê hoje, as pessoas que estão no comando da cidade, todas elas passaram pelo MDB e acabaram saindo. Será que a culpa é das pessoas? Ou será que a culpa é de quem está lá dentro do partido há anos e anos e anos, se aproveitando, se locupletando? Então, essa reflexão precisa ficar. E outra coisa, Vera. Pode falar. Só para terminar. Isso. Eu, quando entrei no MDB, eu percebi que o partido estava realmente rachado, desestruturado, com problemas financeiros, dificuldades até de pagar o aluguel do diretório. Era uma novela aquilo ali. E aos poucos a gente foi colocando, foi organizando, foi chamando as pessoas para que a gente pudesse pedir ajuda para poder, pelo menos, manter o nosso diretório aberto. E uma das maiores críticas que eu fazia era da necessidade de se manter uma sala como aquela, ociosa a maior parte do tempo, aberta. Eu não achava aquilo uma forma coerente de tratar o dinheiro. Então, muitas vezes tentei até tirar o diretório dali, colocar em outro local, mais barato, mais em conta, mas, infelizmente, aquela sala, ela é da irmã desse senhor aí, que foi ontem da entrevista. Logicamente, ele se sentiu, né, muitas vezes, talvez, com um possível prejuízo. Mas a sala continua lá, né, o pagamento está em dia, está tudo certinho. Enquanto eu pagava a conta ou ajudava a pagar a conta, eu servia. A partir de agora, que eu não vou mais pagar a conta, aí eu não sirvo mais. Então, eu estou com a consciência tranquila, agradeço muito o espaço que me desse e fico aberto aí se você tiver mais algum questionamento. Não, é só rapidinho, eu estou vendo aqui a prestação aqui de contas, diz que Partido Nacional Social Cristão, 55 mil reais aqui, consta na questão de doação, mas não passou pela sua mão, então? Não, nenhum recurso financeiro, Vera, passou pela minha mão. Isso aqui, esses recursos financeiros, eles eram sempre administrados pelo tesoureiro. Pelo tesoureiro de campanha e pelo tesoureiro do partido, e esses recursos, eles eram direcionados, assim, só para as pessoas entenderem como funciona. Você vai lá e você contrata uma gráfica para fazer o seu material de campanha. A gráfica emite uma nota fiscal, né? E você paga essa gráfica com o dinheiro que está na conta da campanha. Não é dinheiro solto, não é dinheiro de conta pessoal de ninguém, nada disso. Então, tudo passa pela conta da campanha. A conta da campanha ela é aberta, ela é pública. E essas doações que recebemos, na verdade recebemos muito poucas doações, talvez nem tenhamos recebido nenhuma doação, né?
Essa questão que entra do PSC como doação, isso aí é o PSC pagando alguma despesa da nossa campanha, né? Porque, afinal de contas, o vice era do PSC. Muito bem. Então, esse negócio de chapa pura, isso aí é uma balela, isso aí nunca existiu. Uhum. É lógico que se nós não tivéssemos um vice, um nome bom, uma pessoa boa, etc., então, logicamente nós teríamos que ir de chapa pura, mas não era uma estratégia adequada. E a grande mágoa dessas pessoas aí, muitas pessoas da executiva do MDB, muitas pessoas não, é esse senhor e o ex-presidente interino. A grande mágoa dessas pessoas é que elas não participaram ativamente das decisões. E não participaram mesmo. O comando era meu, eu decidi o que tinha que ser feito, e a minha equipe. E nós demos o nosso melhor. O resultado não foi bom, mas eu digo que saímos de cabeça erguida, fizemos uma política do bem e bola para frente, velho. Eu só peço que me respeitem como profissional, como pai de família. Citaram até questões pessoais, né, de escândalo, disso e daquilo. As questões pessoais eu resolvo, questões pessoais não dizem respeito a ninguém. E eu peço que pessoas como essa me esqueçam. Me esqueçam, me deixem trabalhar, me deixem seguir minha vida e me respeitem como ser humano e como profissional que sou. Ok. Doutor Cristiano, um abraço, obrigada pela sua participação, né? Acho que a gente sempre ouve nós fazendo jornalismo exatamente dessa forma, ouvindo os dois lados, e aí a gente está sempre com o espaço aberto também, sempre as portas estão abertas. Um abraço para o senhor e bom dia de trabalho. Muito obrigado, Vera, agradeço muito o espaço, você faz um jornalismo incrível e sabe que eu te respeito muito a Band. Muito obrigado mesmo, fiquem todos com Deus e vamos seguir em frente em busca de uma Tubarão melhor.